Olá galera, tudo bom com vocês? Espero que sim e que essa semana tenha sido de grande paz e reflexão para todos. E eu gostaria também, primeiramente, de agradecer a todas as parabenizações, todas as sugestões, até mesmo as críticas que rolaram essa semana pelo Facebook, pelo Twitter, aqui no YouTube mesmo. Fiquei muito feliz com o resultado do vídeo. E eu gostaria também de agradecer a Deus por eu ter conseguido entrar em uma sintonia bacana com vocês e colocar em palavras e explicar de uma forma tão acessível coisas que são muito complexas pra gente entender no nosso dia a dia, e a gente faz tão automático que acaba nem percebendo. Então, começa o vídeo com esses agradecimentos. E gostaria também de abrir também para que vocês possam colocar suas dúvidas e sugestões aqui, que se for o caso, eu posso até vir gravar alguns vídeos detalhando mais alguns pontos que alguém não entendeu. Então, se quiser, pode deixar, eu vou tentar responder os comentários ao máximo. Eu já vi que já aumentou bastante o fluxo de mensagens que eu recebo. Não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo, mas as respostas, as perguntas mais recorrentes, eu vou estar sim gravando um vídeo para tirar as dúvidas do pessoal. E se for o caso, dependendo da complexidade, se for alguma coisa bem simples, eu já tiro mesmo na resposta ali para a pessoa. Outra coisa, essa é a minha segunda tentativa de gravar o vídeo com as 3 dicas, né? E como vocês perceberam no vídeo anterior, eu falo pra caramba. E eu gosto de explicar tudo porque quando a gente entende de uma forma assim tão racional, tão consciente, a gente amplia a nossa percepção e consegue assimilar melhor as coisas. Ainda mais um assunto tão complexo, que é começar com a raiz dos problemas que vem da mente. É preciso que a gente entenda, tintim por tintim, para que a gente consiga aplicar na nossa vida. Porque às vezes você fica numa linguagem muito complicada, parece que fica algo inalcançável ou difícil de colocar em prática na nossa vida. Então, a minha proposta é que eu consiga tornar a linguagem cada vez mais acessível para que vocês consigam assimilar o que eu estou falando, tá? Por conta disso, as 3 dicas ficaram muito longas para não gravar num vídeo só, então eu vou ter que dividir isso, mas eu vou tentar ser o mais direto, o mais leve possível nesse sentido, para que todos consigam colocar em prática as dicas. Então, para começar esse final de semana com a corda toda, eu vou começar explicando sobre o primeiro exercício. As pessoas que têm problema com peso, problema em se organizar, se conseguir se controlar, se conter, não guardar tanta gordura no corpo, porque o corpo, como eu disse no vídeo anterior, o cérebro assimila a gordura como uma capa de proteção, como uma forma de proteção das mágoas, do sofrimento, da raiva que a gente guarda ao lidar com o outro ou ao lidar consigo mesmo. Então, o problema de quem engole muito sapo é que ela não consegue lidar ou articular certos comportamentos e acaba infantilizando uma coisa que é simples. Vou dar um exemplo aqui que vamos supor, quando alguém esquece de te dar o bom dia ou não te dá o bom dia. Então, ao invés de a gente considerar que a outra pessoa não esteja no bom dia ou num dia bom, ou de considerar que a pessoa estivesse desligada no momento e nem reparou da ação dela, a gente pega e começa a falar: nossa, fulano não me deu bom dia, será que eu fiz alguma coisa com ela? Será que ele me fez alguma coisa? Será que tá com raiva de alguma coisa que eu disse? Então, entra no fluxo de coisas, questões negativas, e em nenhum momento pensa: putz, talvez a pessoa não esteja num bom dia. Ou, putz, talvez a pessoa nem tenha me visto, por isso que ela não me deu bom dia. E começa uma coisa que pode ser muito simples, a pessoa começa a ir se perdendo nos pensamentos, se perdendo na mágoa, internalizando isso, e quando vê, a merda já tá feita. Aí a pessoa tá lá e uma coisa puxa a outra. Aí seu dia vai começando a se tornar negativa, mesma coisa de ontem, vai, quando você vê, você já tá perdido em pensamentos negativos. Então, quando a gente tá nesse fluxo, quando nós estamos nesse fluxo, o que acaba considerando? Como eu disse no vídeo anterior, a obesidade está correlacionada à fase oral, que é de 0 a 2 anos da nossa vida.
E tudo que a gente deixou de ter. Então, a amamentação, ela tem uma maneira correta de ser feita. Se caso ela não é feita desta maneira, e se vocês quiserem que eu detalhe como é a maneira certa de amamentar uma criança, eu posso gravar um vídeo contando sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Então, quando a gente não tem a amamentação de uma maneira adequada, todas as faltas que acontecem, ou todas as coisas que os nossos pais fazem por não saber a forma correta, a gente acaba internalizando como culpa, como falta, como ausência. E isso inconscientemente, que se torna um trauma na vida adulta, inconscientemente a gente culpa alguém por isso. Então quando a gente fica chateado com alguém, a gente não está realmente chateado com esse alguém. Muitas vezes a gente está mais chateado com a gente mesmo e nem percebemos, porque a gente tem o costume de apontar no outro coisas que vêm da gente. E é preciso que a gente encontre o nosso equilíbrio, porque muitas vezes outras pessoas também apontam na gente coisas que elas estão se passando. Muitas vezes alguém vem brigar com você, mas é porque ela tá triste e ela tá na discussão, ela tá falando coisas sobre ela e acaba jogando aquela carga toda pra cima de você. Se você não tá em equilíbrio, você não consegue ter esse feeling pra perceber que a pessoa tá falando dela. E aí você não tem esse senso, não tem essa flexibilidade para poder perdoar. Então vamos começar com o primeiro exercício, que é trabalhar o perdão. Porque o perdão em si, ele trabalhado na nossa mente de uma maneira leve, amorosa, paciente, a gente consegue também articular o perdão nas outras situações da nossa vida. Seja no trabalho, seja com a comida. Quantas vezes vocês não comem e ficam com aquela culpa enorme, putz, eu comi chocolate, putz, eu comi um pastel, uma coxinha. Então isso é através dessa culpa que o cérebro assimila na gente, a gente desperta o sentimento e isso acarreta outras coisas. Então aprender a trabalhar o perdão na nossa vida é um dos pontos iniciais. E eu vou estar explicando por quê. O primeiro exercício é chamado de oração do perdão. Esse modelo que eu vou passar para vocês, eu vou deixar o link aqui nas descrições para vocês baixarem o PDF, que eu só coloquei a oração no PDF e vou deixar o arquivo aqui disponível. Essa oração em si foi feita pela Cristina Cairo, ela tem um Instituto de Linguagem do Corpo aqui na Vila Mariana e foi feita mais voltada para a nossa cultura. Todo brasileiro tem aquele jeitinho o jeitinho de ser brasileiro e a gente está vendo os resultados disso aí na política, na carne, na educação. Então, para a gente aprender a lidar com isso e assimilar de uma forma mais saudável, entendendo que a gente não precisa fazer nada de mal para os outros para que a gente tenha as coisas boas, que a gente não precisa burlar certas coisas, certos comportamentos, para que a gente tenha aquilo que a gente quer. Então, hoje já existe também, por exemplo, a Ho'oponopono, que é uma forma de oração do perdão, só que ela é muito curta. Ela tem 4 fases e ela, se eu não me engano, ela vem do Havaí. Foi feita por um havaiano. E o que acontece? Ela funciona assim, longe de mim falar que não. Só que lá a realidade é outra cultura, é outro ambiente. Então, lá, vamos dizer que uma oração curta funcione para as pessoas porque elas assimilam o que elas estão falando. E no nosso jeitinho brasileiro, a gente já pode ver aí como é que as pessoas fazem o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, quando vejo, santificado seja o seu nome, amém. Nossa, até eu errei agora. E então a gente tem o costume de fazer as coisas correndo. Essa oração, ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado, a mesma reflexão. Só que ela é feita de uma forma mais longa, para que a gente não consiga decorar e que a gente assimile cada palavra que a gente está falando. Porque quando você começa a assimilar aquilo que você fala, aquilo começa a penetrar no inconsciente da gente. Então as instruções para a oração do perdão é a seguinte. Ela vai ser feita todo dia à noite, só você. Não precisa contar pra ninguém que você está fazendo, tá? Você vai lá no momento, para as pessoas que tiverem a vida muito corrida, não conseguir
ter uma certa privacidade à noite. Em 5 minutos você faz a oração. Então ela pode estar fazendo também durante o dia. De manhã acordou, faz a oração do perdão. Eu sugiro que faça à noite porque junto com a oração do perdão eu coloquei a oração do amanhecer, também do site da Cristina Cairo, do site de Linguagem do Corpo. Se vocês quiserem é só acessar lá, tem também a programação do Instituto, os cursos que tem lá. Muito bacana, talvez vocês gostem bastante. Eu vou deixar também o link aqui nas descrições. Então, eu sugiro que vocês façam à noite, antes de dormir. Por quê? O inconsciente vai assimilar aquilo de uma outra forma, vai trabalhar aquilo de uma outra forma. E o período que vocês vão fazer essa oração é um período de 3 meses. E isso é científico. Primeiro que o cérebro ele tem um ciclo de renovação cerebral de 3 meses. Então quando você está aprendendo uma nova atividade, quando você está aprendendo uma nova habilidade, seja dirigir, seja um novo idioma, você tem uma assimilação melhor depois de 3 meses. E eu já vou contar pra vocês que nos primeiros 30 dias vão ser muito mais difíceis. Por quê? Porque a gente está no... quem tem problema com peso e outras coisas também, por exemplo, quem tem algum tipo de doença, quem tem algum tipo de problema financeiro, quem tem algum tipo de problema, seja de relacionamento amoroso, relacionamento familiar, problemas no trabalho, problemas com a carreira, podem fazer também essa oração e vão sentir essa dificuldade nos primeiros 30 dias. Porque as pessoas que têm problemas nessas áreas, o que acaba acontecendo com elas? Elas estão presas num ciclo. E aí todo dia é igual ao dia anterior. Todo dia a pessoa não consegue mudar. Ela tenta um pouquinho, às vezes começa a fazer alguma coisa diferente, como as promessas de começo de ano, começa uma semana, 2, quando vê, larga. E isso tem uma resposta. Muitas vezes a culpa não é sua, é que o cérebro fica preso numa zona de conforto. E isso, quem causa isso é o ego e o inconsciente, para te manter naquela faixa, naquela zona, naquela estabilidade. O ego, ele costuma criar uma sensação de que é melhor ficar na merda do que tentar sair dela, porque sair dela você não sabe como vai ser. Então, muitas vezes as pessoas se acostumam e aceitam ficar nessa situação que está por conta da zona de conforto. É bem interessante que se vocês conhecerem o trabalho da Cristina, ela vai falar da zona de conforto como um ofurô de cocô. Por quê? A pessoa tá sempre naquela mesma merda, mas tá fedendo, mas tá quentinho. Então a pessoa prefere ficar ali no quentinho, fedendo, com as coisas ruins, com as brigas acontecendo, com as pessoas acusando ela infeliz com o corpo, do que tentar fazer algo diferente. Então, como eu disse no vídeo anterior, é preciso um pouco de disciplina para começar a mudar. E começando com a raiz do problema, que é a semente mental que ficou plantada lá na nossa infância, é que vocês vão conseguir efetivamente fazer com que qualquer método que você venha utilizar, qualquer dieta, qualquer coisa que vocês venham fazer ou querer aprender, qualquer habilidade, elas efetivamente comecem a ser assimiladas de uma maneira melhor, ser aceitas por você mesmo. Então, nos primeiros 30 dias, que é o período em que um hábito demora para ser enraizado na gente, é o período mais difícil, é o período que o nosso cérebro, nosso inconsciente, mais vai pregar peças. Então eu vou exemplificar essas peças que o inconsciente prega como: você vai perder o papel, vai sumir, alguém vai rasgar, jogar no lixo, você vai receber visitas em casa na hora que você separou para fazer, olha, eu vou fazer minha oração de perdão tal hora, e aí aparece aquele monte de visita e aí você pega e não consegue separar aquele tempo para você. Então eu já falo que se for de interesse realmente mudar, primeiro que vocês terão que fazer isso por 30 dias. Tem algumas instruções no PDF que eu vou estar mandando para vocês, que eu vou estar disponibilizando aqui, mas um dia vocês vão fazer mentalizando a mãe, porque a primeira relação que é voltada com a obesidade, que é plantada na gente, a primeira situação a nossa primeira relação com o mundo, ela vem através da mãe. Ela que nos gera,
nos amamenta, supre as nossas necessidades. E é a partir dessa primeira relação que o nosso sistema nervoso central, e é a partir dessa primeira relação que o nosso sistema nervoso central começa a se expandir. Então, um dia vai ser voltada pensando na mamãe e o outro dia vai ser pensando no papai. No papai, porque outras coisas que eu vou estar ensinando aqui no canal, eu vou estar explicando o porquê que tem que ser feito para o papai. Vamos dizer que, inicialmente, de uma maneira geral, para a pessoa poder entrar em equilíbrio, para que vocês possam entrar no equilíbrio e começar a caminhar pelo caminho do meio, não tanto pela esquerda quanto para a direita, para vocês aprenderem o caminho do meio, o caminho da flexibilidade, o caminho da paz, do amor, do carinho, do entender o outro, do perdão, para que vocês possam viver nesse caminho e que a comida não tenha um peso emocional para o seu organismo e que ele não precise se sentir seguro através da gordura, dessa capa de gordura. Vamos treinar dessa parte então, um dia para o papai, um dia para a mamãe. E mais pra frente eu vou dizer quais outras doenças, quais outras áreas da nossa vida é prejudicada pelas relações que a gente tem com o pai, tá? Então, para entrar no equilíbrio, vocês vão fazer um dia para o papai e para a mamãe. Isso porque trabalhar o perdão dessa forma, na raiz, você vai conseguir também começar a articular de uma maneira mais saudável como praticar o perdão no seu dia a dia. Como eu disse, a psicologia explica através da projeção. Muitas vezes a gente vê no outro os nossos defeitos. E os outros também vão ver na gente os defeitos deles. Então, para que a gente possa trabalhar de uma maneira saudável, para que você possa saber quando você realmente é responsável por algo que você possa ter prejudicado em alguém, ou quando essa pessoa está exaltada, está com muita raiva, está ansiosa demais e vem falar para você uma coisa que é dela. Não, eu não sou assim. Então eu preciso que você comece a praticar o perdão e comece a trabalhar isso na sua vida de uma maneira mais saudável. Assim você se torna leve. Por quê? Se você se torna leve da forma como você articula as palavras, da forma como você se porta e vê as situações da vida, você começa a desapegar da gordura que está fixada no seu corpo. Porque no inconsciente a gordura, como eu disse, é uma capa de segurança. E essa capa de segurança, a gente absorve ela porque a gente não conseguiu falar. A gente engoliu algo que não devia estar ali. Então, para você conseguir articular as palavras, conseguir articular e liberar o perdão, vamos começar por esse primeiro exercício. E o segundo exercício, ele vai vir junto acompanhado com a oração do amanhecer. Para quem puder fazer, a oração do amanhecer não é obrigatória. Mas se vocês começarem com essa oração, o que isso vai te ajudar no seu dia a dia? Primeiro que a oração é uma sequência de frases. O nome é oração, mas ela não tem ligação religiosa nenhuma. Independente da sua religião, o que importa é que você entre em sintonia com sua realidade. E na oração do amanhecer, ela vai conter uma sequência de orações, frases, que você vai implantar no seu inconsciente para você se policiar mais. Para você entender que se você fala de alguém, você dá aval para que outras pessoas falem de você. Então é muito importante que você faça também a oração do amanhecer, porque isso vai estar estimulando o seu cérebro a manter um certo policiamento. Putz, tô falando mal de alguém. Vamos parar por aqui, que eu não quero isso pra mim. O que eu posso fazer para mudar? Então você pede coisas ao Deus que você acredita, e isso vai ficar ali. Você fica se policiando com suas palavras, com suas ações durante o dia, até mesmo com seus pensamentos. Então eu também sugiro a oração do amanhecer. E aí de manhã, para ficar um fluxo antes da oração do amanhecer, eu vou sugerir para vocês também um exercício de 2 minutos. Como a oração do amanhecer não é obrigatória, esses 2 minutos, eles também, na verdade, nada que eu estou passando aqui para vocês é obrigatório. Só que entendo que a oração do perdão ela tem que ser feita por 3 meses todos os dias. Caso vocês não os façam, ou caso teve um dia, putz, eu esqueci de fazer hoje, vou continuar amanhã.
não vai funcionar, porque o seu inconsciente conseguiu pregar a peça que ele queria, que era te bloquear para que você não saísse da zona do conforto. Então se algum dia é preciso que vocês se policiem muito, porque se algum dia você deixar de fazer, infelizmente ou felizmente, você vai ter que começar de novo. Então a pessoa tava lá no 20º dia, aí esqueceu. Aí ela vai ter que começar de novo e o dia seguinte vai ser o primeiro dia de novo. Porque para que o cérebro consiga realmente assimilar nessa renovação cerebral de 3 meses, é preciso que a oração do perdão seja praticável invariavelmente nos 90 dias consecutivamente, sem quebra. Senão não funciona. O outro exercício é uma posição que ela vai estimular o seu corpo a ampliar, a te motivar, a restaurar o seu ponto de motivação. Tem uma posição que tem alguns filósofos, palestrantes também que divulgaram aqui no YouTube, falando sobre a posição da Mulher Maravilha, que é aquela posição assim. Quando você fica nessa posição, você está inconscientemente, o que você está fazendo com o seu sistema nervoso? Você está colocando o seu sistema nervoso em posição de avante. Eu posso mais, eu quero mudar. Então para que você se automotive, porque lembrando que se você quiser realmente a transformação na sua vida, quiser realmente emagrecer e não ter mais problema nenhum com balança, ficar contando calorias, ficar preso à academia, nossa, eu não fui ontem, vou engordar 10 quilos se eu não for amanhã. Para que você não viva com essa coisa de eu tenho que fazer, não, que seja de uma maneira leve. É importante que você aprenda a se motivar. E essa posição, ela faz com que o seu sistema nervoso fique em ponto de avante sempre. Que você pode mais, que você pode mudar, que você pode ser diferente, que você pode conquistar tudo que você quer. Inconscientemente, é isso que essa posição causa no nosso corpo. Isso é científico, tem alguns filósofos, eu vou ver se eu consigo achar algum e deixo o link aqui embaixo também. Além disso, vocês vão fazer por 2 minutos essa posição olhando para cima. Por quê? Os nossos nervos ópticos ligados ao sistema nervoso central, ao lobo frontal, o que acontece? Quando você olha muito tempo para baixo, você corta a produção de serotonina, que é o hormônio que está diretamente ligado à sensação de felicidade, de bem-estar. Então, com essa correria de cidade, de celular de hoje, a gente costuma ficar muito tempo olhando para baixo. E vocês não têm noção de como isso amplia o grau de depressão que vocês podem estar plantando. É como se você estivesse plantando uma semente de depressão ao ficar olhando muito tempo para baixo. Então, durante o dia, não só de manhã, mas durante o dia, eu aconselho que vocês façam pelo menos uns 2 minutos, olhar para cima. Porque quando você olha para cima, você ativa a produção de serotonina e automaticamente, depois de uns 5 minutos, você já começa a se sentir melhor. Então quem trabalha muito em escritório, olhando para o computador, olhando para baixo, mexendo no celular e tal, pega, para um minutinho, vai respirar, dá uma olhada para cima, observa o céu, olha para cima, respira, treina a respiração também, que isso você vai estar restituindo a produção de serotonina no seu corpo. Se você fizer de manhã por 5 minutos, olhar para cima, você vai ver que depois de um tempo, algumas vezes você vai até começar a passar mal. Por quê? Porque o seu corpo... Tem pessoas que passam tanto tempo sem um tempo para si mesmas, sem parar para refletir, para se observar, que ficam só no externo, para baixo, mesmo com uma leitura, mesmo no computador, no trabalho, mesmo com o profissional, a gente olha muito tempo para baixo. Então, quando você começa a olhar para cima, quem tiver muito tempo sem produção de serotonina, nos primeiros 3 minutos vai começar a passar mal, sentir um enjoo. Só aguentar um pouquinho, olhe os primeiros 5 minutos do dia para cima, e aí você vai ativar, já começar o seu dia com a produção de serotonina lá em cima, tá bom? Então esses foram os 2 primeiros exercícios. E como vocês perceberam, eu falo pra caramba, então eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, pode deixar nos comentários, que se for o caso eu vou gravar o vídeo, como eu disse. E no próximo vídeo eu vou falar sobre um outro exercício, que é a arte do desapego.
e sobre os benefícios da gratidão. Então, até o próximo vídeo. Gratidão e paz profunda a todos, viu? Um ótimo final de semana. Até mais!